paz, gente. Hoje, mais um Diferentona Podcast. Estamos diferente, agora com o meu excelentíssimo esposo. E eu quero deixar uma palavra aqui para vocês e nós vamos falar sobre essa palavra. Nós queremos falar hoje sobre persistência. Lucas capítulo 18, versículo 1, fala da parábola do juiz iníquo. Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia nem a Deus e nem respeitava ninguém. Havia naquela cidade uma viúva que sempre procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou: é bem verdade que eu não temo nem a Deus e não respeito ninguém. Porém, como esta viúva está me incomodando, eu vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que este juiz iníquo, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aquele que clama de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Desculpa a minha leitura, eu estou sem óculos, estou com dificuldade de enxergar. Mas Jesus estava ensinando e ele ensinava de forma didática, ele ensinava de uma forma prática, né, meu bem? Ele falava em parábolas e ele estava dizendo para o povo não desistir de orar. Hoje nós estamos completando 2 anos de podcast, né? E foram dias difíceis. E uma viúva não era ouvida, porque pelo que nós vemos aqui, não havia filho para recorrer à causa dela, ela ia diante do juiz. Alguns historiadores dizem que havia terras que pertenciam ao esposo, à família dela, e foram tomadas daquela mulher. Então ela ia todos os dias para aquele juiz resolver a causa dela, julgar a causa dela, mas ele não tinha como prioridade uma viúva, uma mulher que talvez não tinha posses, não tinha dinheiro, então ele sempre deixava a causa dela por último, e ela ia insistentemente. Então Deus estava dizendo que da mesma forma que ele fez um juiz iníquo atender o pedido daquela mulher, ele fará com aqueles que o buscam de dia e de noite. Eu não sei o que você está desistindo de orar, eu não sei o que você está desistindo de receber de Deus. Talvez alguém diz, né, meu bem? Estou cansado de pedir, estou cansado de orar, mas Deus está dizendo, Ele vai ouvir o teu problema, Ele fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que o clamam de dia e de noite. O que você acha? O que você lembra desta palavra? Essa palavra é maravilhosa. Paz, povo de Deus. Essa palavra, a insistência, não desistir, acreditar naquilo que o Senhor falou com você. Quando fala de não desistir, que a apóstola começou falando da não desistir, ter perseverança, a passagem que vem na memória é uma passagem conhecida de todos, que vai falar de Noé. Quando Deus olhou e viu e achou graça em Noé, e deu uma ordem para Noé construir a arca. Era uma época onde não chovia, onde não tinha por que construir uma arca, mas Noé simplesmente acreditou naquilo que Deus falou para ele. Ele não acreditou no que as pessoas falavam a respeito dele. Ele persistiu, ele insistiu e fez o que Deus mandou. E no momento certo caiu o dilúvio. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que fase da sua vida você está enfrentando, querendo desistir, querer parar. Será que Noé pensou em parar em algum momento? Ele demorou 100 anos para construir aquela arca. Será que durante 100 anos ele pensou em parar em algum momento, em desistir, ou falar que ele está cansado? A palavra não nos diz isso, mas muitas vezes nós estamos na presença, o Senhor fala que vai fazer e nós queremos parar no meio do caminho. Falando de podcast, começamos esse trabalho há 2 anos atrás. Não é isso, meu bem? Sim. Quantas vezes não pensou em desistir?
Toda segunda-feira é uma guerra espiritual, física, né? Mas acreditou naquilo que Deus mandou você fazer. Por isso que estamos aqui. 2 anos no ar. 2 anos trazendo mensagem para vocês todas as semanas. Por quê? Porque não desistimos de fazer esse trabalho. Existe uma equipe que está trabalhando. Existem pessoas trabalhando. O céu está se movendo a favor do que nós estamos fazendo aqui. Então não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Eu fico. Eu pus a mão em você, mas não era para você parar. Eu fico pensando em Jairo, né? Porque Jairo, a filha dele estava muito doente, a ponto de morte, e ele saiu correndo atrás de Jesus. Mas no caminho, os amigos disseram para ele: desista, tua filha já morreu. Mas ele ainda continuou, e Jesus disse para ele: descansa, a menina apenas dorme, né? Muitas vezes tem pessoas que a gente tem um projeto, a gente tem vontade de fazer alguma coisa, e as pessoas dizem: isso não vai dar certo, olha, tem pouca visualização, ai, você está fazendo isso, é tão cansativo. E muitas vezes você tem que escolher que voz você vai ouvir, né? Se é a voz de Deus ou é a voz da multidão. Alguém está dizendo: não vai dar certo, isso será que é para você? E a vontade é de ouvir o que as pessoas dizem. Mas muitas vezes as vozes não são a mesma do que os céus têm para nós, né? E você acabou de falar de Jesus, Jairo chamando Jesus para ir na casa dele. No caminho de Jairo, da onde Jesus estava até a casa de Jairo, quem que veio até o Jesus? A mulher do fluxo de sangue. Sim. Ele estava a caminho, uma mulher desacreditada, considerada imunda, que já tinha gastado tudo que ela tinha em busca da cura. Mas ela sabia que se ela tocasse na orla, simplesmente chegasse perto, ela ia alcançar o milagre. O que ela fez? Ela não olhou para a situação, ela não olhou para a multidão. Jesus estava a caminho para fazer um milagre, mas no meio do caminho alguém tocou. E os discípulos ainda viraram para ele e falaram: como que alguém te tocou? Tá todo mundo te prensando, todo mundo te apertando. Ele falou: sinto que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O que falta para muitos de nós é tocar naquilo que Deus mandou fazer. Não é olhar para a multidão, não é olhar para a situação, é persistir. A palavra do podcast de hoje é persistir, não desistir. A mulher não olhou para a multidão, não olhou para a situação, ela simplesmente foi e tocou e alcançou o milagre dela. Assim como Jairo, quando Jesus chegou lá, ele também teve um milagre na vida dele. A mulher, eu posso falar com propriedade, porque era muito tempo que ela estava enferma e uma fraqueza muito grande, né? Além do julgamento do povo, da lei dizer que ela era impura, não poderia tocar em ninguém, ela já tinha perdido tudo, mas eu me coloco no lugar dela, as dores, o cansaço, a fraqueza. Como mulher, a gente sabe o que é isso, mas ela já vinha há anos perdendo sangue. E o engraçado é que sangue é vida, né? Se ela estava perdendo sangue, ela estava perdendo vida. E todos os dias a vida ia se esvaindo dela, mas ela persistiu. Ela tentou, mesmo sabendo que era um risco que ela estava correndo, porque ela poderia ser condenada, as pessoas poderiam espancá-la, apedrejá-la pelo fato de ser imunda, mas ela tentou. Então, nós queremos declarar sobre a tua vida, independente da situação, independente do que você perdeu ou está perdendo, independente de como você está se sentindo, persista naquilo que você deseja receber de Deus. Ela queria receber de Deus uma cura. Então ela sabia que só Jesus poderia ser capaz de entregar a ela o que o dinheiro não foi capaz, do que os médicos não foram capazes, do que amigos, do que oração, a única coisa que poderia é Jesus. Então ela persistiu e recebeu a cura. Graças a Deus. Né? Glória a Deus pela cura dela. E a palavra é: não desista, persista. Hoje podcast, 2 anos de podcast. Lutas, batalhas, vontade de desistir, cansaço, muitas vezes até falta de convidados, mas a apóstola nunca desistiu. Enfermidade, né? Nesse período voz, eu fiquei sem voz, precisou né? fazer cirurgia. Passei por cirurgia, foi muitas enfermidades no meio do caminho. E é algo tão espiritual que toda segunda-feira eu não acordo bem, né? Eu falo para ele: amor, hoje, todo dia é algo para que eu não venha para cá exercer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque quando nós
tivemos esse projeto não foi para ficar famosos nem conhecidos, para alcançar pessoas simples, assim como nós, né? E eu recebo muito testemunho de gente que foi tocada e gente que conseguiu se levantar através do podcast, né, meu bem? No começo foi luta, o primeiro ano parecia ser mais difícil, porque todo mundo fala, o começo é difícil. Não, começar é fácil, difícil é É persistir. permanecer, nossa, isso é forte. Começar é É muito fácil. forte essa, Porque tudo você começa na empolgado, você empolgação. começa animado. O difícil é você perseverar. E para a honra e glória do Senhor, porque o mérito é só dele, o podcast está completando 2 anos. São 2 anos de persistência, são 2 anos de luta, são 2 anos ouvindo o apóstolo acordar toda segunda-feira. Hoje eu não vou fazer podcast porque eu não estou bem. São 2 anos ela falando. Eu falo, amor, vamos orar, amor, vamos jejuar hoje, porque a glória do Senhor vai descer naquele lugar. Então são 2 anos de vidas sendo impactadas, testemunhos tocando vidas sendo tocadas e transformadas através desse podcast. Glória a Deus. A gente tem umas perguntas aqui. Antes disso, eu vou falar sobre o cego de Jericó também, né? Fica aí. O cego de Jericó, eu gosto dessa palavra, é uma palavra simples, né? Mais objetiva. Eu fico pensando assim, eu viajo, né? Você sabe? Eu fico imaginando, ele sabia que Jesus vinha e que ele escutava o barulho da multidão, a multidão, ele já conhecia a fama de Jesus, e quando ele viu aquela multidão se aproximando, ele começou a gritar. Só que o cego, ele vai pela audição, não pela visão. Então, imagino eu que ele via muita gente e ele gritava, talvez não para a direção correta, que tinha muita gente, então era muito barulho, mas ele gritava alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Muitas vezes o que nos mantém de pé e o que nos faz persistir é a misericórdia, né, meu bem? Ele gritando, alguém mandando ele calar a boca. Quantas vezes a gente tem piadinha, chacota, alguém não acredita, pessoas que marcam não vêm, porque vai lá e olha e vê que não é tudo isso, mas a persistência é que nos leva a receber aquilo que Deus tem para nós. Aquele homem começou a gritar, era um cego e ele, ninguém tinha nem vontade de saber o nome dele. Qual que era o nome dele? Era o cego. Cego de Jericó. Né? Era o cego de Jericó. Ele era o cego. Só era o cego. Ele era o cego. Ou Bartimeu, né? Também ninguém queria saber o nome deles. E o Senhor foi lá, Jesus disse, mande chamá-lo, né? Então, quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, muitas vezes, mais uma vez, a multidão vai mandar você desistir, se calar, parar. Mas Jesus vai mandar te chamar. Vai ouvir o teu grito, vai ouvir o teu clamor e orar sem cessar, né? É uma palavra que as pessoas precisam colocar em prática, a oração. Oração é que faz você ter força para continuar. Amém? E não dá ouvido porque as pessoas falam. Nós temos uma passagem aí também muito conhecida que vai falar de Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus ia passar naquele lugar e ele subiu em cima de uma árvore, de uma figueira brava. Quando o Senhor estava embaixo daquela árvore, falou, Zaqueu, desça, que hoje me convém pousar na tua casa. O que a multidão falou? Ele vai pousar na casa de um ladrão, na casa de um cobrador de impostos. Quem é ele para Jesus ir para a casa dele? Aí eu vou falar para você, quem é você que está dando ouvido para as pessoas e não está fazendo aquilo que Jesus quer fazer na sua vida? Permita Jesus concluir aquilo que ele tem na sua vida. Zaqueu não deu ouvido para a multidão, ele levou Jesus para dentro da casa dele. E quando Jesus entrou na casa dele, tudo dentro da casa dele mudou. Que ele falou, tudo que eu peguei, que eu cobrei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então quando Jesus chega em algum lugar, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. Alguma mudança vai acontecer. Aleluia. Mas se você der ouvido para a multidão, você não vai começar a viver a mudança que Deus tem na sua vida. Para de dar ouvido para a torcida. Olha somente para a cruz, olha para Cristo. Glória a Deus. Bom, mediante essa palavra de persistência, nós vamos comemorar, Aleluia. né, os nossos 2 anos de podcast, todos os dias firmes e fortes, toda segunda, firmes e fortes aqui. Olha lá, tem aí, ó, persistência, superação, o que mais? Milagre, o que mais está escrito aí, Abner? Você que tá aí. Sobrenatural. Sobrenatural, e é sobre isso.
libertador, e é o que o Senhor tem feito. Extraordinário. O Senhor tem libertado pessoas através desse podcast. O Senhor tem curado, tem feito maravilhas. Su, nós temos algumas perguntas, né? Que eu pedi para o nosso pessoal lá no Instagram e no nosso grupo da igreja mandar algumas perguntas e a gente vai responder algumas. Fala aí, Su. A Yara está perguntando como Deus te deu a ideia do podcast. Qual a lição sobre todos os testemunhos que passou pelo podcast? A primeira resposta é: eu assisto, eu sou consumidora de podcast, eu gosto. Porque eu acho que é uma maneira de você conhecer um lado mais humano, até dos artistas, né? E aí eu falei pro apóstolo, falei, meu bem, eu queria fazer um podcast com gente simples, tal. E aí ele foi lá e executou. E tá aí. Qual que é a segunda parte da pergunta? Qual a lição sobre todos os testemunhos que passou pelo podcast? A lição é acreditar cada vez mais, né? Porque tanta gente foi curada, foi liberta, foi transformada, famílias restauradas. Então, toda vez que eu saio daqui e tenho um testemunho forte, eu acredito cada vez mais em Deus e naquilo que Ele pode fazer. A Érica Rodrigues. Qual testemunho foi mais impactante? Meu Deus. Para mim, tem o da Renata, que eu acho muito forte, né? Que a Renata praticamente morreu, e o do Irlan Dantas, né? Eu ia falar Eu ia te perguntar, o que que você acha? Jeane Dantas e Irlan Dantas. Uma superação, acho que foi o mais forte. Uma libertação. A ousadia que a Jeane teve e a libertação que Deus fez na vida do Bispo Irlan. Apóstolo Irlan agora. Esse acho que foi o mais impactante. Todos foram impactantes, mas esse acho que é a transformação de vida e a ousadia que Deus deu para ela. Eu acho que é essa ousadia que todos os crentes aí, todos que estão assistindo, deveria ter. E se você não assistiu esse episódio, Eu ia falar vai isso. assistir. É Bispo Jeane Dantas e Bispo Irlan Dantas. Eu não lembro qual que é um dos primeiros, né? É o quarto, o Abner tá dizendo que é o quarto, mas dá uma olhada Dá lá. uma olhadinha lá. É uma história muito forte, muito forte. Pode falar, Su. A Fabiana. Através desses 2 anos de podcasts, vidas foram transformadas. E qual área da sua vida que Deus te transformou através dos testemunhos também? Eu acho que é a persistência. Por muitas vezes, eu comecei algumas coisas e parei. Então, o podcast me ensinou isso, sabe? A continuar, a executar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nas nossas mãos. Eu acho que eu aprendi isso durante esses 2 anos. Amém. A Jéssica. Teve algum podcast que causou desconforto ou que a senhora sentiu que foi muito pesado? Olha, para mim, pesado espiritualmente, tá aqui o Abner, a Su, o Cláudio, para falar, eu acho que eles concordam comigo quando nós falamos sobre homossexualismo ou homossexualidade, né? Ou a internet cai, ou dá pau, acontece um monte de coisa. Áudio vai embora, você vê que é uma guerra no mundo espiritual para que pessoas não sejam libertas e não escute sobre isso, né, meu bem? Vai falar de homossexualidade e falar de abuso. Abuso Quando entra também, de abuso, meu Deus, é Teve um verdade. podcast onde as irmãs falavam sobre abuso infantil. Meu Deus, Caiu 4 vezes na 4 internet. vezes. Então é um tema aí, é um assunto bem delicado para ser tratado e que todos nós aí devemos dar mais atenção nessa área. Meu Deus, com é relação verdade. a abuso, com relação à homossexualidade, que está demais aí nos dias de hoje. Esse podcast é das meninas do EPA, né? Isso, Elas têm um trabalho onde elas vão até as igrejas e elas ensinam as crianças a não que parte não podem ser Isso. tocadas e elas ensinam É de até uma um forma farol. tem um farol É. e elas ensinam de forma lúdica, sabe? É muito importante para as igrejas, né? Para nós como igreja falar sobre isso. A Jaque. O que te incentivou a fazer o podcast? Como eu já respondi, né? Assistindo outros podcasts, até de quem não é cristão. A gente vê um lado mais humano, a gente conhece a história de verdade. Eu passei a admirar muitas pessoas depois que sentou aqui na nossa frente, né, meu bem? A gente conheceu o outro lado delas. Você fica conhecendo mais a história da pessoa. Sim, A pessoa se abre mais
Até os nossos amigos, né? Os O próprios amigos, você fica sabendo coisa que você não sabia. Fernando e Érica, quando veio, e é um casal maravilhoso, eles falaram do casamento, que eles já tinham se separado e nem nós sabíamos. Verdade. Teve dias difíceis, quais? Vários. Toda Eu, segunda. toda segunda, para mim, é uma guerra. Eu, eu tenho. Eu tenho que matar um leão, pendurar o outro, vir fazer o podcast. É algo espiritual, acredito eu. É uma guerra no mundo espiritual. Porque quando você se propõe a fazer algo, tem muita gente que tem vontade, mas não tem coragem. Porque a gente está se expondo aqui, né? Está se expondo para o Brasil todo, para o mundo, porque fica lá no YouTube. E eu levanto completamente sem voz. Ontem eu estava até cantando. é, é, no culto, no final do culto, estava super bem. Eu acordo com muitas dores, eu acordo triste, então eu vou orar. Hoje à tarde eu tive meu período de oração. Aí a guerra vai indo embora e eu consigo chegar aqui. Tem dias que eu tô tão mal. Quando eu chego na Renata, ela começa a me maquiar, ela sente que eu não estou bem, ela põe a mão no meu ombro e ora por mim, porque o negócio é estreito. Sempre linda, apóstola. Dicas de beleza. Ah, dicas de beleza, vou contar para vocês. Nem sempre, né, meu bem? Ah, é sempre linda. Eu falo que é linda até quando acorda. A minha dica de beleza: unha, Grace Arruda, vai lá no Instagram. Cílios, Giovana, eu vou marcar ela lá. Maquiagem, Renata. Que mais que eu faço? Cabelo. Cabelo eu mesmo que faço a gambiarra. E os apliques. Tem apliques que é Black Princess. Hoje eu tô de coque aqui. Então, assim, ninguém nasce bonito, ninguém é bonito toda hora. Aqui é muita maquiagem, aqui é muita unha. E eu aconselho você, mulher, ficar bonita. E vai lá e paga, gasta dinheiro. Você mulher e você homem, invista na sua esposa. Invista. Invista na sua mulher. Pra estar sempre linda igual a minha. É grana, né? Acabou su. Então é isso, gente. Nós estamos aqui. Quero agradecer a minha equipe, que é maravilhosa, que é o Abner, a Sueli, Arte produtora. arte produtora, e a Sueli, que está aqui sempre fazendo as perguntas, vem cansada do trabalho, chega correndo. O Abner também tem inúmeros trabalhos e ele vem. Toda segunda nós estamos aqui sorrindo, brincando, mesmo doentes, cansados. A gente com um monte de problema na cabeça. Meu esposo, que é o meu apoiador, o meu incentivador em tudo que a gente vai fazer. A Camila Quitutes, que mais um ano ela me deu de presente o bolo para a nossa equipe, para a gente comemorar, né? Porque é uma festa, né? Nós estamos perseverando, persistindo, continuando, que como o meu marido falou, foi muito forte o que ele disse. Começar é fácil. O difícil, como é que foi? Começar é fácil, difícil é continuar, é persistir. Ou começar, você começa na empolgação. Persistir que você vai ver as lutas, você vai vendo as dificuldades, aí a vontade de desistir começa a bater. Mas graças a Deus, essa vontade vem sim. E passa. A que não vem é mentira, ela vem. Mas do jeito que ela vem, ela vai embora em nome de Jesus. Então é isso. E você que está nos assistindo, que não teve a oportunidade de fazer a pergunta, manda a pergunta aí. Após o vídeo aí, você vai ter a linha de comentários, que o vídeo vai estar aí. É verdade. Depois a gente vai estar respondendo, eu e a apóstola, nós vamos estar respondendo as perguntas posteriormente aí, e quem sabe nós vamos ter outra edição aí para estar respondendo essas perguntas no ar, ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas. É verdade. E saber um pouquinho até mesmo da nossa história, do nosso testemunho. Tem muita gente que está começando no nosso ministério agora e não conhece a nossa história. Para você estar compartilhando. E assista ao podcast toda segunda-feira, às 19 horas. Curte, compartilha. Comenta. Clica lá no sininho de notificações, que sempre tem novidade lá no canal. Envia para as amigas. Vai lá dar uma olhada nos históricos lá, tem muito testemunho forte. Tem pessoas que foram curadas, libertas, casamentos restaurados, e é isso, né? E eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo. Quero agradecer a todos vocês que estão toda segunda-feira conosco, mandando mensagem, e é uma bênção, nós estamos aqui por causa de vocês. Por isso que nós continuamos, né? Então aprendi essa hoje. O difícil não é começar, o difícil é continuar.
Então continue acreditando, persistindo naquilo que você tem sonhado, porque às vezes alguém olha isso aqui e acha que é impossível, é muito dinheiro, eu não sei se vai dar certo. Em nome de Jesus, se você tem um sonho também de ter um podcast, por que não? Se você tem um sonho de ser um pregador, de ser um pastor, um homem, uma mulher de Deus, Deus vai fazer na tua vida. Continue a orar, continue a persistir, que vai acontecer no momento certo. Deus te abençoe. Segunda-feira que vem nós estamos aqui com novidades em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada, meu bem. Obrigado, Arte Produções, Sueli, todo mundo que está conosco. Feliz aniversário. Festa!